Sim, o que eu tenho aqui nestas duas vitrines são desde 1967, data do primeiro Rally de Portugal, até 2023. É claro que eu hoje já procuro enriquecer esta coleção com modelos exóticos. O que é que são modelos exóticos? Aqueles modelos aqueles carros que participaram no Rally de Portugal, mas que se calhar a grande maioria das pessoas não sabem que eles participaram no Rally de Portugal porque não tiveram visibilidade ao nível dos lugares cimeiros, etc. Sim. E então anda à procura de coisas lá está, especiais. Engraçadíssimas, ou seja, por exemplo, tem ali um steer push. Um steer push, aquilo até é ridículo. Era a versão austríaca do Fiat 500 da época. Um carro pequenino, se calhar nem toda a gente sabe que um Jaguaré participou no Rally de Portugal, Ford Mustang participou, por exemplo, tenho ali um Lotus Elan, Lotus Elise, Lotus Europa, enfim, há um NSU Spider, que é o número 1 do primeiro Rally de Portugal, de 67. Portanto, há aqui um enriquecimento que eu hoje já não procuro só ter, é claro que os carros mais recentes a indústria produz, e esses carros praticamente são fáceis de fazer e pôr logo na vitrine, pondo as placas do Rally de Portugal, é claro, quando elas não são. Agora, os mais antigos não. Isso é um trabalho de artesanato. Ou seja, eu andar na internet, no eBay, etc., à procura de um carro qualquer porque me disseram que participou e tentar encontrar a base em qualquer parte do mundo, onde ela apareça. Olha, ontem aí acabei de comprar em Hong Kong um Fiat 500 para fazer precisamente um carro Rally de Portugal de 1979. Um Fiat num lugar exótico. Exatamente. Que maravilha. Exatamente. Eu vou achar que ia sair daqui com um estigma. Tem carros giros, porque depois aparecem em qualquer parte do mundo, aparece uma base qualquer, eu mando vir essa base. E depois tenho algumas pessoas cá em Portugal, nomeadamente uma no Porto, outra em Coimbra e outra em Leiria, que desenvolvem decorações, fazem decorações, quase é aqueles alfaiates à antiga, à medida que nós pedimos o que queremos, e eles têm meios e têm biografia suficiente para construir a decoração. Então tenho a base, tenho a decoração e tenho uma terceira pessoa que tem que envolver, que é quem casa isto tudo, que é quem faz um modelo, propriamente dito. Portanto, isto envolve eu que pago a entrada e pago a saída. Pago a entrada quando compro a base, pago pelo meio quando compro as decorações, pago no final quando o carro está feito, a obra está concluída, não é? Portanto, eu sou o promotor, basicamente. Mas é algo que me dá um certo orgulho e uma certa vaidade, e sobretudo porque todos estes carros, como nós há pouco tivemos a oportunidade de ver, todos estes carros contam uma história. Pois. Não é apenas um carro. A minha ex-mulher costumava-me dizer que ela não percebia isto e dizia que eu gastava rios de dinheiro com brinquedos, com carrinhos. Isto não são brinquedos, não são carrinhos, isto são modelos. Podia ser uma coleção de selos, podia ser de moedas, podia ser outra coisa qualquer. Nós colecionamos as coisas mais estapafúrdias, não é? Na vida. Eu optei por isto, porque consigo ter o prazer de olhar para o carro e estar a olhar para o carro e a saber que vi aquele carro se calhar na estrada, sei que aquele carro teve uma história, que vi o piloto. Exato. E todos eles ainda por cima estão ordenados de uma forma sequencial, ano e classificação final. Portanto, todos eles têm, até na própria disposição na vitrine, a sua própria história. Porque se desistiu, eu normalmente vou ver desistiu porquê? Desistiu por avaria, desistiu por acidente, em que prova é que desistiu? Mas há lugar para todos, não são só os bem-sucedidos que estão Não, aqui há lugar para toda a gente. Isto é uma autêntica democracia, toda a gente tem espaço e toda a gente cabe aqui. O problema desta democracia é o espaço. Pois. Porque, vamos lá ver, isto já está aproveitado ao milímetro, mas eu não paro. Eu neste momento tenho alguns buracos aqui pelo meio, que tenho à volta de 90 carros em produção, que ainda não chegaram. Mas como cada vez que se mexe ali, tem que se mexer em todos. Isto é o grande tormento, é que quando o carro é um carro recente, o carro recente a gente chega aqui e avança todos. Penúltima prateleira e tal. A gente avança todos um bocadinho, 5 minutos depois o carro está metido no buraco. O problema é que eu hoje em dia, e são os que me dão mais prazer, são os carros antigos,
carros dos anos 70, anos 80, anos 60. E esses carros estão no topo do início da coleção. Pois é. O que é que significa? É que cada vez que tem que se meter um carro ali, quando eu não tive a oportunidade de já deixar buracos abertos para quando ele chegar depois de montado, quando meter ali. Mais surpresa, exatamente, quando inesperado. Porque está sempre a aparecer mais um qualquer. Claro. Bom, é um sarilho. Porque eu montar essas vitrines são 24 horas numa direta, para metê-los todos. Para abrir um buraco, normalmente são 6 horas. Porque não é abrir o buraco, o mais fácil é abrir o buraco. Depois abrir o buraco é abri-los todos, porque todos têm que avançar todos. O seu espaço para a frente. Exatamente, todos têm que avançar. É um trabalho de minúcia, mas isto é chato, porque como já são peças muito delicadas, a gente cada vez que mete a mão ali dentro, lá vai uma antena, lá vai um retrovisor, lá vai uma pala qualquer, lá cai um farol de nevoeiro e lá temos que estar nós. Aquilo que já por si só ia demorar tempo, ainda demora mais tempo, depois temos que estar a restaurar aquilo que fizemos. Que é sempre... Mas é giro, é gratificante, eu divirto-me muito e passo muito tempo aqui. Se me pergunta o que é que será o futuro disto, olha, gostávamos de vê-los expostos num sítio público, mas já percebi que não será fácil. É assim, é claro que uma coleção deste género, num museu automóvel ou para quem gosta de automóveis, vai sentir o mesmo prazer que eu tenho quando olho para eles, não é? Porque também os vai identificar. E olha muito, senta-se muito aqui no sofá? Sinto muito aqui, sinto. Eu muitas vezes dou por mim a vir aqui de propósito só para viajar um bocado no tempo. Uhum. E como já deu para perceber, pelos livros que aqui tenho, todos estes carros estão nestes livros. Portanto, todos estes carros, para além da história que tem no livro, também depois olhar para eles dá um certo prazer. Eu tenho ali, por exemplo, ali um carro que ele está na vitrine direito, mas eu fiz questão de ter aquele carro, foi um acidente, foi o 1981, quando o Marco Allen, logo no início do rally, na classificativa da Peninha, bate numa pedra. E ao bater na pedra, ele perde a roda e parte o carro. E ele acaba o troço até à assistência de marcha atrás. E ao longo do rally, a assistência vai reconstruindo o carro, reconstruiu de tal maneira que ele até acabou por ganhar o rally. Mas eu apanhei, precisamente aqui nestes livros, um dos 4 momentos do restauro do carro e representei naquela miniatura o restauro, em que o carro ainda está com um buraco à frente de ter batido. Do lado direito, não é? Do lado direito, quando bateu na pedra, mas tem um capô de uma carrinha de assistência vulgado, um carro de série. Porque a assistência não tinha naquele momento nenhum capô do carro preparado, claro. E então foram uma carrinha de assistência, tiraram no capô e puseram no carro para ele continuar. Portanto, achei piada esse pormenor e é precisamente aquele momento que eu retratei ali naquela miniatura. Essas por isso é que são as depois, histórias, não é? Os próprios carros em si tinham decorações muito bonitas. A peça em si são peças muito decorativas. Eu tinha 2 opções, ou ia pelos rallies ou ia pelas 24 horas de Le Mans, que é outro campeonato que eu gosto muito, ou outra competição que eu gosto muito. O problema das 24 horas de Le Mans é que se eu fosse por aí, tudo isto que aqui está em 1000, nesta altura seriam 5000. Porque uma grelha de partida de Le Mans tem 50 carros e qualquer carro, normalmente, que participa nas 24 horas de Le Mans, são autênticos exercícios de design decorativos e os carros são lindos de morrer em termos de decoração. Portanto, é sempre difícil eleger aquele que é o carro bonito. Portanto, eu tive que, pela uma questão de seleção de espaço e de gosto, optar aqui pelo nosso rally. Não sei o que é que será o futuro mas disto. além dessas histórias todas do piloto, do automóvel, da prova em si, ainda contam a história da publicidade, não é? Vemos aqui tantos com publicidade ao tabaco, ao SG Ventil, à Marlboro, não é? É verdade. Ali onde eu espaço T Magazine, que eu recordo que o meu pai assinava essa revista, era uma revista dos anos 80, o equivalente hoje, talvez, à nossa Sábado ou Visão. A ITT, de Alcolar, exatamente, a ITT. Temos ali carros da Lopes Correia, que em termos de decoração, o carro levava um cobertor, porque a Lopes Correia é uma fábrica têxtil de Guimarães e faz cobertores, ou fazia cobertores à época. E então o patrocínio do carro era precisamente coberto com cobertor. Portanto, era engraçado. Tem aí alguns carros que a decoração tem alguma piada, precisamente claro que por aquilo que eles têm de história. Que maravilha. Qual é o carro que ainda lhe falta ter? Na garagem, não aqui. Aqui estão muito... Qual garagem? Aquela, lá de baixo? Aquela onde estão os zagatitos e os zagatões. Eu tenho 3 marcas que
que tenho-as muito como referência pessoal. Fazem parte, se calhar, da minha lista de tudo. Se está à espera que eu lhe diga que é um Ferrari, não é seguramente um Ferrari. Eu adoro Ferraris, aliás, eu adoro carros. É claro que nós, quando gostamos de carros, depois vamos tendo apetências por uma marca ou por outra. E nós, sobretudo cá em Portugal, há dois tipos de amantes de carros, os pró-germânicos e os pró-italianos, embora depois apareça também os japoneses, os franceses, sim. Os ingleses, mas grande divisão é pró-germânico e o pró-italiano. Eu sei pró-italiano. A razão pela qual tenho alguns Alfa Romeos, e depois porque a própria história da Alfa Romeo por si só é uma história fascinante e que está intimamente ligada a Portugal, e acho que é interessante a Alfa Romeo. No entanto, não sou fundamentalista, e a prova disso é que hoje o meu carro do dia-a-dia é um Jaguar F-Type, portanto não é um Alfa Romeo, e entre os carros, quando me pergunta daquilo que eu gostava de ter na garagem, neste momento ficar-me muito bem na garagem e a mim mesmo em termos de condução, um Bentley Continental GT, ou um Aston Martin, um DB9, um DB10, bom, um DB5, eu adoraria um DB5, mas um DB5 é outro campeonato, é outra liga, em valores, certo. Em tudo. O DB5, para ter uma ideia, não tenho mesmo. É um carro que hoje poderá custar a aparecer, custará à volta de 7 milhões. 3 milhões, desculpa, agora estava a pensar noutra coisa, estava a pensar se calhar provavelmente deve ter visto alguma vez o carro do 007. Sim. Era o Aston Martin. O primeiro Aston. Que temos essa associação, exatamente, não é? O primeiro carro do 007 era um Aston Martin e era precisamente um DB5. E esse carro é assim uma coisa, um ícone da Aston Martin. Mas olha, qualquer carro, desde que seja bonito, porque eu... Lhe enche as medidas. Eu gosto muito da performance, claro que gosto da performance, mas eu não sou atraído pelas performances, eu sou atraído pela parte estética. Eu tudo o que tenho e que tenho tido ao longo dos tempos na minha vida em termos de carros, eu tenho que olhar para o carro e tenho que me apaixonar. Eu olhando para o carro e apaixonando-me é perigoso, porque depois o carro passa a viver comigo mentalmente, passa muitas horas. Eu quando olho, por exemplo, quando o Alfa Romeo lançou o 156 em 1998, eu tive a sorte de ser convidado para ir à apresentação mundial do carro, que foi cá em Portugal, no CCB, e quando o carro é destapado e apresentado, a paixão foi enorme. O terceiro que veio para Portugal veio para mim. Depois fiz ali um upgrade, passei de uma gasolina para um 2.4 a diesel, mas mais uma vez, na altura a minha mulher nem sequer identificou ao princípio que eu tinha mudado de carro, porque ele era todo igual, cor, tudo igual. Sim. A única coisa que tinha mudado era o motor. Era para não dar muito nas vistas, que normalmente as senhoras ficam sempre um bocado nervosas quando nós trocamos de carro. Ou os maridos. Ou os maridos, também é verdade. Mas olha, por exemplo, tive um 4C. O 4C, quando eu o vi pela primeira vez, um Alfa Romeo 4C, quando eu o vi pela primeira vez na revista, aquele carro apaixonou-me logo. Foi um amor à primeira vista. Eu disse, eu tenho que ter um carro destes. Mas a verdade é que ter um carro destes, já à época diziam que demorava 2 anos a ter, era sempre muito complicado, etc. E depois o próprio valor do investimento que o carro já envolvia à época. Mas pronto, ao fim de muitas horas de sono e 3 anos de suspiro, tive um 4C. E os outros que eu tenho também têm sido assim, é por paixão, eu olho para o carro, fico apaixonado e o mal é quando eu me apaixono. Porque quando me apaixono, aquilo passa a ser quase um desejo de vida. E pronto, já não, mas e não passa. Felizmente, talvez, ou infelizmente, não tenho posses financeiras que me permita ter muitas paixões. Permite-me apenas ter alguns namoricos pontuais, mas paixões platónicas tenho muitas, isso tenho muitas. Pronto, agora sim. Vou manter namoricos pontuais. Agora, 2 ou 3 perguntinhas na sessão de resposta, assim, imediata, de sim ou não, quase. Então, eu não preparei isto, portanto, isto é tudo para correr mal. Carro elétrico ou a combustão? Combustão. Gasolina ou diesel? Gasolina. Caixa manual ou automática? Manual.
Descapotável ou não? Isso é pouco relevante. É pouco relevante. Embora eu reconheça que, eu por acaso eu tenho um descapotável, mas normalmente o carro fechado, aliás agora por exemplo quando eu comprei o Jaguar, tive indeciso entre o aberto e o fechado. Entre o descapotável, são os dois muito bonitos. Mas eu continuo a achar que o fechado, o coupé, tem sempre um charme diferente do descapotável. O descapotável é um carro simpático, agradável, mas o coupé é o coupé. E agora, em relação à caixa manual ou caixa automática? Bom, a minha geração, que fui educado e criado com caixa manual, eu adoro muito mais... E botão do ar? Não, e botão do ar, exatamente. Em termos de condução, dá um prazer muito maior para mim a condução de caixa manual do que de caixa automática. E vou dizer uma coisa, eu aprendi a conduzir com caixa automática, se calhar provavelmente 10, 11 anos atrás, porque tudo aquilo me fazia confusão. Aliás, houve um dia que eu quando andei pela primeira vez num carro de caixa automática, assustei-me, porque mal que pus o carro a trabalhar, pus a primeira, aquilo andou logo, sem eu fazer nada, e instintivamente a primeira coisa que nós fazemos é pôr o pé no travão. Quando eu pus o pé no travão, ia saindo pelo vidro. Portanto, houve toda ali uma mix. E depois, ainda por cima, tinha sido alguém que me pediu para eu ir arrumar o carro. Bonito. Portanto, toda aquela dinâmica de arrumar um carro, que eu tinha medo, aquilo andava sozinho, tudo aquilo me fazia uma certa confusão. Hoje não, hoje já conduzo de caixa automática, claro, o Jaguar é caixa automática, mas também, verdade seja dita, que embora seja de caixa automática, tem patilhas no volante. Portanto, nós conseguimos ter aqui o melhor dos dois mundos, que é ter a caixa automática, mas se me pergunta se o meu subconsciente conduz muito mais com as patilhas, seguramente eu conduzo muito mais com as patilhas do que com a caixa automática. Eu esqueço-me que o carro é de caixa automática e eu faço toda a gestão através das patilhas. Diesel ou Eram só gasolina? Respostas de A ou B. Sim, mas são perguntas giras. Eu já não faço mais este Essas jogo. Perguntas foram giras. Eu não faço. Diesel, vamos lá ver, nós somos puristas, não é? E um purista gosta de gasolina. Sim. Gosta do cheiro a gasolina. E eu, infelizmente ou felizmente, meu pai, que era de outra geração completamente diferente, ele passou-me um estigma completamente errado hoje em dia. Hoje, aos nossos dias, não faz sentido nenhum. Mas o meu pai sempre me dizia que tinha... E o meu pai era um fervoroso adepto e apaixonado de carros. O meu pai quase que mudava de carro de 6 em 6 meses, que era por causa da matrícula, que era para não se desvalorizar. Era um pretexto para mudar de carro. Mas ele sempre me dizia que é assim, um carro a diesel é um táxi e uma carrinha é merceeiro. E a verdade é que eu fui muito resistente a ter um carro a diesel. Foi preciso a técnica do diesel ter evoluído muito em alguns aspectos, até se calhar até ter evoluído mais em alguns aspectos do que o próprio gasolina, para eu ter o meu primeiro carro a diesel. E a carrinha não, isso é que seguramente nunca tive. Carrinhas, SUVs, etc. Não, isso é algo que não joga comigo. Elétrico, bom, fora de questão. Sim. Quando algum dia o parque automóvel for de elétrico, eu então ando Uber. Porque para mim um carro elétrico ou é um carrinho de feira ou é um carrinho de golfe. Tirando isso, eu não sei o que é um carro elétrico. Desconheço o que é por muitas virtudes que tem. E vou dizer uma coisa engraçada. Eu há meia dúzia de meses, fui convidado para experimentar um carro elétrico. E eu entrei dentro do carro com o vendedor ao meu lado e eu pus o carro a trabalhar 3 vezes. E até que a dada altura o vendedor estava a olhar para mim e diz: então, vamos embora? Seu total. Eu disse: mas o carro não pega. Ele disse: não, isto é elétrico. Aquele chip, não ouvir um motor de arranque, não ouvir um motor a arrancar, o barulho do motor, o carro já estava a trabalhar e eu estava com o mindset dos motores a combustão. Pronto, eu agora podia continuar. Tração à frente ou atrás, 3 ou 5 portas, essas coisas todas. Traz 3 a 5 portas. Não posso continuar este jogo, não vai dar. Não temos mais bateria. Não tenho mais bateria, então está bem. 3 a 5 portas, depende da filosofia. Eu agora, na fase em que estou da minha vida, seguramente 3 portas. Aliás, estou aqui com um problema que não tenho nenhum carro de 4 lugares. E estou a ser seriamente sancionado pela minha mãe, que quer sair com o filho e com a neta, e temos que ir de Uber. Não. É verdade, porque eu não tenho nenhum carro de família. É uma coisa, pode parecer egoísta da minha parte, mas todos os meus carros são de 2 lugares. Pois é. O último que eu tive de família, de 4 portas, foi há 3 anos. Infelizmente, mais uma vez, sofri as vicissitudes do casamento. O Covid não foi apenas uma doença
que nos fizeram sentir que era o fim, o holocausto da humanidade, mas foi mais uma doença de algumas cabeças e a minha ex-mulher achou que nós tínhamos problemas de feitio, então separamos. E quando eu me separei, achei que tinha que me mimar e compensar pelo desgosto e o sofrimento. E então tinha um carro na garagem que eu não saía com ele, que era precisamente um carro de família de 4 portas, 5 lugares. Pareceu a tentar compensar-me para comer doces. Olha, foi um período difícil, e eu tive disse que me assim, mimar. olha, vou ter que me mimar, vou ter que me compensar. Eu agora voltei outra vez às elites de solteiro, vou comprar um carro irreverente e então lá comprei outra vez mais um carro de 2 portas, 2 lugares. Pronto. Só mesmo para fecharmos, uma mensagem para o Clássicos Portugal, para o nosso amigo Daniel. Para o nosso amigo Daniel, aquilo que eu tenho para lhe dizer é que ele continua com este empreendedorismo, que não é fácil, eu estive já ligado durante muitos anos ao associativismo. Não é fácil o trabalho que ele está a fazer, é preciso ter muita dedicação, muita força de vontade, e ele tem feito um excelente trabalho. Ele está a pegar de algo que não é um clube, que nasce de iniciativa espontânea e que está a tomar forma já de muito respeito, e tudo aquilo que eu puder fazer para ajudar o Daniel e os Clássicos de Portugal, pois com certeza que sim. E foi com alguma surpresa e, porque não, alguma satisfação, que precisamente no último rally eu agora levava um autocolante dos Clássicos de Portugal no capô, e no último rally em Paredes de Coura estávamos lá a fazer uma passagem pelo meio da vila para receber uma oferta lá da edilidade local. Há um senhor que me bate no vídeo e diz: dos Clássicos de Portugal? Eu disse, aquele susto momento que é: sim, faz favor. É que eu também sou dos Clássicos de Portugal, também faço parte. Estava em Paredes de Coura, não é? E ele tirou-me uma fotografia ao carro e mandou logo para o Daniel a fotografia do carro lá com o autocolante dos Clássicos de Portugal. Portanto, Daniel, continua, não desistas, não esmoreças contra qualquer adversidade, vai em frente, porque há espaço para os Clássicos de Portugal, e sobretudo continua a presentear-nos com os eventos que tens feito, que são extremamente agradáveis, e todos aqueles que eu tiver a oportunidade de participar, é sempre com gosto poder estar contigo e com todos os membros das Clássicos de Portugal e estar ali em tertúlia, em convívio, e por que não, também estarmos a falar sobre a paixão que nos une, que é os nossos carros. Miguel, muito obrigada. Um obrigada nunca vai ser o suficiente para Muito compensar obrigado. esta tarde que aqui Muito passámos na sua Eu magnífica e excelsa companhia. amabilidade. Muito obrigada por Muito tudo. obrigado também. Aqui ficámos com esta história no Clássicos de Portugal, uma história de vida, história de carros, história de ralis, enfim, de histórias, aquilo de que vive também o nosso canal.